A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui continuar aqui falando com vocês sobre o título que eu coloquei, sabedoria ou inveja, né? E nós estamos falando sobre sabedoria, falando sobre o livro de Provérbios. E uma reflexão geral sobre a sabedoria que vem do alto, né? E a palavra do Senhor fala aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim, ó: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E a palavra do Senhor fala aqui, irmãos, sobre a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria que vem do alto. Ela é, antes de tudo, pura. Sabe, não é uma coisa que você fica desejando ou faz por segundas intenções. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. Simplesmente você se alegra com a vitória de alguém, você ora por alguém sem esperar nada em troca. Então, essa é a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Depois, pacífica, ela tem paz. Traz paz para você e para os outros. Ela é amável, né? Ela traz o amor de Deus. É compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos. Quer dizer, todos os frutos do Espírito. Imparcial e sincera. A sabedoria que vem do alto. Ela é imparcial. Ela não apoia nenhum nem outro. Ela é sincera. Sabe? Fala-se a verdade. Sinceridade é falar a verdade. Ser sincero, ser uma pessoa sincera. Não ser duas caras. Ser sincero. E o fruto da justiça semeia-se em paz. Então, a justiça de Deus, ela tem uma semente. E ela é paz. Tanto para você como para as pessoas. E pacífica, né? A palavra do Senhor diz que os pacificadores, eles herdarão o reino dos céus. Então, nós temos que ser pacificadores. Não só quando é conosco, mas quando é com as outras pessoas também. E a palavra do Senhor diz, em Romanos 12, 15, que a gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E isso, irmãos, é muito sério. É muito sério. São instruções que Deus deixa para nós. Em 1 Tessalonicenses, eu vou abrir aqui para falar com vocês. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 16, diz assim: alegre-se sempre, ore continuamente e deem graças a Deus por todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. E a inveja, irmãos, é algo que é maligna. A inveja fez Caim matar Abel. Um sentimento terrível, faccioso, um sentimento diabólico é a inveja. A inveja dos irmãos de José pela túnica que ele ganhou do seu pai, pelo amor que o seu pai tinha por ele, pela dedicação que José tinha ao seu pai, fizeram seus irmãos desejar matar José, fizeram seus irmãos vender a José, mas eles não sabiam, fizeram seus irmãos ter inveja dos sonhos que José tinha, que não era dele, porque José só dormia, mas quem dava o sonho era Deus. E tiveram inveja de José, tiveram inveja daquilo que José tinha. Mas José não tinha aquilo, porque ele queria, ele não passou por cima de ninguém para conquistar aquilo, ele não desejou nada de ninguém, simplesmente Deus decidiu dar para ele. E quando os irmãos de José venderam ele
para os ismaelitas lá e foi parar no Egito, e José chegou lá e passou todas as situações que os irmãos conhecem e sabem que ele passou lá no Egito. Era um plano de Deus. Deus queria honrar José e fazer os seus irmãos glorificar o nome do Senhor através da vida de José. Então, irmãos, a sabedoria, ela é boa, ela é pura. E se a gente for ver o exemplo de José, é o exemplo de Cristo. José não ficou com raiva dos seus irmãos. José, ele sentiu um sentimento de tristeza, ele chorou, ele se ficou frustrado pelo que aconteceu com ele, mas ele teve o sentimento de Cristo. Ele perdoou aquele que os ofenderam. Ele perdoou aquele que tentou matar ele. Ele perdoou os erros dos seus irmãos. Então, José é um exemplo para nós. É um exemplo que está lá em Tiago. José é um exemplo do que está aqui em 1 Tessalonicenses. Se afastou de toda forma do mal. Porque, irmãos, a Bíblia não relata tudo, mas vamos parar e pensar. Cada pessoa que José contou o que aconteceu com ele. Qual era o sentimento das pessoas? Meu, José, você... Meu Deus, tinha que se vingar dos seus irmãos. Sabe? Seus irmãos foram terríveis. Seus irmãos foram diabólicos. Sabe? Então, assim, os conselhos. A mulher de Potifar, o desejo dela por ele. Ele se afastou da aparência do mal. Não, longe de mim pecar contra Deus. E pecar contra o meu Senhor. Né? Primeiro contra Deus, depois contra o seu Senhor. Sabe? As pessoas falam assim, ó. Que Deus não escolhe marido para nós. Deus não escolhe marido para nós. Mas ele nos dá uma direção. Ele nos dá uma sabedoria de saber se aquele marido é para você. Ai, como é, irmã Patrícia? A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então, se o marido temer o Senhor, ele vai ser um bom esposo. Se o marido cumprir a palavra do Senhor, ele vai ser um bom marido. Se ele for um homem que ele se importa com o que Deus pensa dele, se ele se importa em agradar a Deus, ele vai ser um bom marido. Era o que José tinha. E ele foi um bom esposo. Porque ele fazia para agradar a Deus. E quando automaticamente ele fazia para agradar a Deus, ele honrava a Deus, honrava o seu pai, honrava a sua mãe, honrava os seus patrões, os seus senhores, e assim ele glorificava o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos conduz. A palavra do Senhor nos instrui. Ah, eu quero ter discernimento, irmã Patrícia. A palavra do Senhor é o discernimento do Senhor. A palavra do Senhor mostra quem é e quem não é. A palavra de Deus mostra. Ah, irmã Patrícia, mas o invejoso, ele pode se converter? Pode. Ele pode se converter, ele pode se arrepender. Está lá de exemplos do irmão José. Ah, irmã Patrícia, quer dizer que todo mundo que é invejoso vai mudar? Não. Caim não mudou. Caim matou Abel e não se arrependeu. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos instrui. É a palavra do Senhor que nos conduz. E falando sobre a inveja, irmãos, é um sentimento diabólico. Então, vamos cuidar dos nossos corações. A palavra do Senhor diz assim, ó, de todas as coisas que deve se cuidar, deve cuidar do seu coração. Porque é dele que procede a saída do bem e do mal. Nosso coração e nosso sentimento. Nós temos que cuidar. Sabe, irmãos, às vezes o diabo, ele vem na sua frustração, ele vem no seu problema, na sua dificuldade, para semear o que é mal. Mas se você colocar Cristo dentro de você, se você colocar o fruto da justiça dentro de você, você vai semear o que é bom. Você vai colher o que é bom, vai germinar o que é bom dentro de você. E às vezes as pessoas te olham e te julgam, te apontam, pensam mal de você. Mas Deus conhece. Deus conhece. A palavra do Senhor diz que é Deus que conhece. É Deus que esquadrinha o coração do homem. Então, eu e você temos que entender que nós podemos nos esconder de todos os homens da terra, mas de Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém zomba. Plantou, vai colher. É invejoso,
tem sentimento faccioso, é Deus que vai tratar, é Deus que vai corrigir. E o maior exemplo disso é os irmãos de José. Colheram frutos ruins. Deus perdoou? Perdoou, Deus perdoou. Mas a consequência, eles passaram. Eles tiveram que passar. Porque não tem como você aprender se você não for corrigido. E a palavra do Senhor diz que Deus corrige todo aquele que ele ama. Se você não é corrigido, então você é bastardo. Mas se você é filho, você é corrigido, é ensinado, e Deus te dá a oportunidade de você não fazer mais. Então, irmãos, vamos colocar isso dentro de nós. Vamos colocar Cristo dentro de nós. Vamos colocar o sentimento de Cristo dentro de nós. Qual é o sentimento de Cristo? É o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Sabe, vamos colocar esse sentimento dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Vamos colocar. Vamos agir com misericórdia, com compaixão. Vamos buscar a presença do Senhor, que é para isso que o Senhor nos chamou. Vamos ajudar a estender a mão àquele que precisa. Sabe, irmão, muitas das vezes tem muitas pessoas feridas, machucadas, muitas pessoas desprezadas. Olha para o lado. Para de olhar para você e olha para o lado. Senhor, ajuda meu irmão. Senhor, eu não estou passando essa guerra, mas o meu irmão está passando uma guerra que ele precisa da tua ajuda. Se ponha no lugar dele. Ore pelaquela pessoa. Sabe? Tenha o sentimento de Cristo Jesus. Você não vê Cristo orando por si, mas intercedendo ao Pai pelo outro. Sabe? Orando, né, que nenhum dos seus se perdesse. Sabe? Esse é o sentimento de Cristo. Não era um sentimento de inveja, não era um sentimento de auto comiseração, não. Era o sentimento do outro. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava falando como forma humana, mas, Senhor, de toda forma, se cumpra a tua palavra, se cumpra o teu querer. E ele aceitou o querer do Senhor. E essa palavra que diz assim, alegre-se sempre, ore continuamente. Não deixe de orar, irmão, se alegre no Senhor, na força do seu poder. Dêem graça em todas as circunstâncias, irmãos, é todas as circunstâncias, circunstância boa, circunstância ruim. Irmão, não é fácil. Eu já passei momentos difíceis, mas que eu tive que dar glória a Deus e agradecer ao Senhor, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Você não conhece o amanhã, mas Deus conhece. Né? Não apaguem o Espírito, né? Alimente o Espírito Santo, alimente, sabe, busca o Senhor. Não trate com desprezo as profecias. Irmãos, examine as profecias. É bíblico. Tem coisas que Deus vai falar que você tem que estar ligado para você poder entender. Porque Jesus falava por parábola. Jesus às vezes fala com a gente tem que encaixar uma coisa na outra para poder entender, né? Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o bem, o que é bom. Fique com o que é bom e afaste de toda forma do mal. Afasta, irmão, de toda forma do mal. Pareceu mal, se afasta. Se afasta. Sabe? Então, irmãos, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos buscar estar com o Senhor. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Pai, por essa palavra de sabedoria, Pai, por essa instrução que você tem nos dado, Pai, repreenda toda inveja, Pai, repreenda todo mal, Senhor, todo sentimento faccioso, Senhor, toda, Senhor, potestade maligna, Senhor. Que o Senhor venha repreender e desfazer, Senhor. Vem repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus, as astutas ciladas do diabo contra nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. Nos enche da tua presença, Senhor. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nos guia e nos conduz, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós te pedimos, Senhor. Seja conosco, Senhor. Põe o que é bom dentro de nós, Senhor. Que o que é bom, Senhor, venha semear dentro de nós, venha crescer, frutificar e que possamos dar fruto para outras pessoas, possamos alimentar aqueles que precisam de Ti, Pai. Deus, cura todo aquele que está ferido, machucado, Pai, oprimido, Senhor. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha levantar, Senhor. Que o Senhor venha conduzir, Senhor. E que esse alimento, Senhor, que estamos falando aqui hoje, Senhor, venha curar alguém, Senhor, venha alcançar a vida de alguém, Senhor.
Pai, vem, Deus, com as tuas boas mãos, Senhor, com as tuas mãos que são, Pai, remédio para nossa alma, Senhor, com a tua palavra, Senhor, que é remédio para nós, Senhor. Venha curar, Senhor, aqueles que precisam de cura nessa tarde, Pai, nessa noite, Pai, nesta manhã, Senhor. Que o Senhor venha estender as tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Aquele que ouvir essa palavra, Senhor, venha sentir o teu bálsamo, Senhor. E que se tiver algum sentimento, Pai, de inveja, Pai, sentimento maligno venha cair por terra, em nome de Jesus, e ele não venha crescer, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, dando da tua graça, da tua alegria, da tua sabedoria, Senhor, do teu discernimento. Deus, dá-nos, Senhor, dos teus, Pai, dos teus frutos para a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grandemente.